Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta e hoje é o dia. Hoje, dia 24 de novembro, hoje vai ser avaliado aí o texto, as mudanças que serão votadas no final do mês. Estou falando da PEC dos precatórios. Todo mundo hoje ligado em Brasília, especialmente no Senado. Hoje o CCJ, o Conselho do Senado, vai analisar e, se passar como o governo deseja, entrará em votação já no final do mês, dia 30 de novembro, e aí entrará nos dias 1 e 2 de dezembro. Isso representa uns R$400 de forma permanente. E nesse momento está tendo mais apoios. Essa ideia de deixar os R$400 permanente é uma ideia em que os senadores que fazem oposição ao governo deram um ultimato. Se mudar o texto, a gente que vai votar contra a PEC, a gente repensa e vota a favor. Pois é, o governo viu isso através do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, senador de Pernambuco, e alterou, fez 6 mudanças do jeito que a concorrência, ou melhor, do jeito que a oposição estava pedindo. Há muito apoio nesse momento por vários parlamentares, e é nesse momento que deve dar as mãos. O ministro Paulo Guedes, junto com o presidente Bolsonaro, presidente que deseja pagar os R$400 e agora de forma permanente, mas vai ser melhor para o povo, né, para os beneficiários do Auxílio Brasil, e principalmente vai ser bom aí para o governo, que tenta a reeleição, porque se confirmar esses 400 de forma fixa, permanente, será melhor ainda para o governo, né? Agora, há algumas dúvidas sobre as fontes. Para pagar os R$400 tem que ter o caixa, tem que ter a fonte. Então, bora aprovar as fontes. Agora é arregaçar as mangas, os parlamentares têm que debruçar sobre essa matéria e procurar aprovar a fonte, seja a reforma de imposto de renda, seja o que for. A opção está aberta. Sabe aquela coisa, ó? É o seguinte, você está com fome, chegou em casa, quiser comer, vá comer, agora tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem que preparar. Você com uma fome enorme, você prepara na hora, mais ou menos isso. O governo tem como resolver o problema? Tem, seja por reforma do imposto de renda, que é a principal receita, tem outros pontos que o governo pode definir isso. O negócio é não abandonar, não desistir nesse momento. O governo não pode desistir, porque o povo será contemplado, será beneficiado. R$400 poderá se tornar permanente. E é nesse momento que o ministro João Roma Neto, o presidente Arthur Lira, o próprio presidente Arthur Lira disse que não há resistência por parte dos parlamentares, ou seja, eles aceitam de forma permanente. Isso é um bom sinal. Os senadores, a maioria, desejam também. Só que dos 81 senadores, o governo precisa de 49 votos. Tem 34 votos que vão votar contra, mas pediram essa mudança e o governo está atendendo. É por isso que vai ser analisado hoje essa mudança. Se o Conselho, que é o CCJ, o Conselho do Senado, aprovar, entra em votação, entra em pauta para o final do mês, dia 30, o futuro dos R$400 dessa PEC, né? Se a PEC passar, os 400 passam. Tem uns também que chamam muita atenção e dá um ultimato, dá um aviso. É difícil conseguir uma fonte, mas não é impossível. Para entender todo esse processo, mais apoio, R$400, e você? Você prefere os R$400 de forma permanente ou até dezembro do próximo ano, 2022? Lógico, todo mundo quer um valor permanente mínimo, no mínimo R$400 vai ser bom demais. Bora entender tudo isso, tá, gente? Como é que você está? Tudo bem? Como é que tá a família? Tá bem? Quero desejar, assim, logo no início desse dia, um dia abençoado, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, muita paz, que as misericórdias do Senhor possa alcançar você, né? Com muita graça, com muita comunhão, harmonia, paz de espírito, que dê tudo certo, que Deus continue protegendo a sua vida, os seus, da sua família, a sua casa, enfim, tá? Onde quer que você pise, que seja abençoado, por onde quer que você ande, que as bênçãos do Senhor estejam alcançando você, tá? Para trabalhar, né, gente? É o seguinte, quando a notícia é boa, a gente tem que fazer questão de anunciar e tocar na tecla e pronto. Não há resistência de deputados em tornar o Auxílio Brasil permanente. Quem falou isso foi o próprio presidente Arthur Lira, presidente da Câmara.
Permanência do benefício pode ocorrer via projeto específico fora da PEC dos precatórios. O presidente da Câmara voltou a afirmar ontem, terça-feira, dia 23, que não há espaço orçamentário através da proposta para aumentar salário de servidores, o que o presidente estava desejando. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele falou que os deputados não têm resistência para transformar o Auxílio Brasil, que é o substituto temporário do Bolsa Família, em um programa de transferência de renda permanente, fixo. Isso pode ocorrer, inclusive, via projeto de lei separado ou através da criação de comissões para acompanhamento de precatórios. Ou seja, mais uma opção que o presidente da Câmara está dando. Ele afirmou ontem, terça-feira, que há conversas em andamento com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, que relata o texto, para buscar aprimoramentos ao texto da PEC 23/2021, que será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ do Senado, hoje, quarta-feira, dia 24 de novembro. O governo depende de uma tramitação rápida para abrir o espaço no orçamento a fim de garantir os R$400 prometidos ao presidente, prometidos aí pelo presidente Bolsonaro aos beneficiários. E aí deve sair já agora, no próximo mês, se for aprovado. Bem, ele disse o seguinte: em relação à proposta, ou às propostas de transformar o auxílio temporário em permanente e criar uma comissão permanente de avaliação e acompanhamento de precatórios no Congresso Nacional, não teria por parte da Câmara nenhum tipo de resistência. O presidente Arthur Lira, da Câmara, disse isso em entrevista. O presidente também reafirmou que o que disse na semana passada de que a PEC dos precatórios não abre espaço suficiente no orçamento para bancar um aumento no salário dos servidores no ano que vem. Na semana passada, o presidente Bolsonaro disse que pretende dar um aumento, sim, para todos os servidores policiais, federais, rodoviários, enfim, com espaço aberto pela PEC, caso seja aprovado. Lira, ele voltou a defender ainda que o Senado não faça alterações drásticas no texto da PEC dos precatórios para que o tema não precise voltar à Câmara Federal e que seja possível aprovar a proposta o mais rápido possível, como o governo deseja e a população mais vulnerável está aguardando. Porque se apressar, se acelerar essa votação, teremos R$400 e as novas vagas já para o próximo mês de dezembro. E aí ele pede isso, que seja aprovado o mais rápido possível, a fim de atender ao prazo imposto pelo próprio governo. É uma boa dica do ministro, aliás, do presidente Arthur Lira. O Auxílio Brasil permanente de R$400 seria muito bom. Eu fico pensando aqui, de forma permanente, os R$400 vai ajudar muito a população mais simples, mais humilde. A população do Auxílio Brasil, que tem muita gente aí que só recebe menos de R$100. A verdade é essa, muita gente recebe menos de R$100. E mesmo passando os R$400 até dezembro do próximo ano, nesse Auxílio Brasil provisório, quando for em janeiro de 2023, aí cai na realidade, volta a receber aquele valor menor, porém com aqueles benefícios e bônus, como primeira infância, para quem tem crianças de 0 a 3 anos incompletos, ter direito a R$130. O bom é deixar um valor fixo, um valor permanente. R$400 vai ser bom demais e a gente está na expectativa. Tem mais. Tem uma lei que está tramitando, está para ser votada, depois que esse Auxílio Brasil for aprovado, definir os valores, enfim. Tem uma lei que vai fazer com que o Auxílio Brasil tenha um reajuste anual, baseado no salário mínimo, para evitar prejuízo maior. Então, o Bolsa Família não existia isso. Bolsa Família, eles davam um reajuste quando o governo queria, não era um reajuste anual. Esse Auxílio Brasil vai ser diferente. Tem um projeto que está tramitando, que assim que definir toda essa situação de valores, de vagas, enfim, de PEC, quando passar essa turbulência do Auxílio Brasil, quando tiver tudo definido, o governo deve votar na sequência uma lei que vai fazer com que o Auxílio Brasil tenha um reajuste anual, para fazer igualzinho o salário mínimo. Todo ano, de acordo com a inflação, tem um reajuste. Tá? O ministro da Cidadania, mais ponderado, ele afirma que a área econômica ainda não encontrou a saída para garantir aumento definitivo. A PEC define o complemento transitório para o programa até o fim de 2022. O ministro João Romano Neto, da Cidadania, que toma conta do Bolsa Família, do ex-Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, ele sempre preocupado, querendo dar uma solução, aí entregaram a ele a solução. A solução pode ser essa, deixar permanente. E aí há várias saídas, uma delas é aprovar a reforma do imposto de renda. Bem, o que foi que ele falou? Ele disse ontem, dia 23,
que criar um valor mínimo permanente de R$ 400 para o Auxílio Brasil seria muito bom, mas reforçou que o governo ainda não identificou uma fonte de recursos, não definiu uma fonte que permita a concessão desse aumento. É isso que os debates devem acontecer, ministro, para encontrar uma fonte. E uma das fontes é essa aí, a reforma do imposto de renda. Em outubro, o governo anunciou que o programa criado para substituir o Bolsa Família terá um aumento permanente de 17,84% sobre os valores atuais. A complementação até o mínimo de 400, no entanto, é tratada como benefício temporário, válido até o fim do ano que vem. E aí ele disse, fazer com que esse benefício de R$ 400 seja permanente seria muito bom e um fortalecimento para a política de fortalecimento social. Ocorre que precisamos identificar a fonte de recursos para isso, fecha aspas, disse o ministro em entrevista, o João Roma Neto. Segundo ele, uma vez identificada a fonte de recursos, ou seja, reforma do imposto de renda é uma das saídas. Tem outras soluções, outras saídas, mas essa é a que chama mais atenção, é a que está mais perto, né, e mais familiarizada, assim, digamos, com o Congresso. Segundo ele, uma vez identificada a fonte de recursos, a elevação do benefício seria uma decisão muito positiva, seria muito bom para o povo, para o próprio presidente Bolsonaro que pensa na reeleição. Diga lá, se ele conseguir aprovar essa PEC agora, pagar os 400 agora em dezembro, de forma definitiva, de forma permanente, já aprovou o gás, quem sabe o gás já começa agora em dezembro, porque corre o risco ainda de ficar só para janeiro, né, a metade do Vale Gás, o gás dos brasileiros, e ainda, se ele fechar, né, dar um cheque, fechar com chave de ouro, confirmando uma prorrogação do auxílio emergencial para aqueles que não têm nada, aqueles 25 milhões que ficaram sem nada agora nesse mês de novembro. Já pensou se ele prorrogar? Daí, vamos dar um Natal digno. É o plano B do presidente. Isso pode acontecer, Alex? Pode. E muita gente aguarda, muita gente espera, muita gente conta com isso, que o presidente, depois que conseguir aprovar essa PEC, pagar os R$ 400, no mínimo, fazer com que ele se torne permanente, encontrar uma fonte, no caso seria a reforma do imposto de renda, e aí aumentar mais vagas, 17 milhões agora em dezembro, e o Supremo Tribunal Federal deu carta branca para o governo trabalhar esse ano de 2022, próximo ano da eleição, para ajudar a população mais humilde devido à pandemia, ou seja, tem até há rumores de que o governo, depois que confirmar 17 milhões, poderá aumentar esse número no próximo ano para 20, talvez 21 milhões de novos beneficiários. Seria muito bom para a população, tá? E até para ele, porque ia refletir na sua eleição. Na última segunda-feira, dia 22 de novembro, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, ele afirmou que o governo já havia definido que o valor mínimo de R$ 400 para o programa social seria permanente e não mais transitório, só até dezembro do ano que vem, como estava previsto. No entanto, o senador não explicou qual a fonte permanente de recursos o governo indicaria para custear esse novo patamar de auxílio, porque há debates, há reuniões, e essas reuniões nem tudo é definido e nem tudo é divulgado pela imprensa, porque é preciso chegar a um ponto. Tem uma saída. A gente pode deixar os 400 permanentes. Como? A gente precisa de conversar. E a reforma do imposto de renda é uma das saídas. Topa? Tipo assim a conversa. Então tem muita coisa que vai acontecer, o negócio agora é acompanhar, aguardar. Se Deus quiser vai dar tudo certo. E você? Você acha que essa PEC deve ser aprovada? A PEC dos precatórios para pagar R$ 400? Você acha que deve ser aprovada? Hoje teremos análise do CCJ, que é o Conselho, a comissão, aliás, e aí se eles aprovarem essas mudanças, tivemos 6 mudanças, inclusive o valor de R$ 400 para se tornar permanente. Se for aprovado, já vai ser votado em 2 dias ou em 2 vezes, 2 votações, a partir do dia 30 de novembro, tá? E aí, se caminhar como o governo deseja, poderemos ter os R$ 400, mais aquela diferença que ficou de novembro, mais a diferença para quem teve uma redução nos valores do reajuste de 17,84, se juntar o gás também, o gás dos Brasil, tudo isso em dezembro. Vamos acompanhar, pode ser um dezembro muito bom, pode ser um mês de dezembro com muitos valores disponíveis aí. O negócio é torcer que dê tudo certo. Sendo otimista, sendo pessimista, aí pode ficar para janeiro, o gás pode sair em janeiro, de repente a PEC não pode ser aprovada,
Aí vai ser de acordo com as pessoas. Tem gente que gosta de ser pessimista. Você já notou que tem gente que gosta só de trazer informação ruim, dizer, eu não acredito mais não, acho que não vai não. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ser pessimista, né? Vamos apresentar, ter pelo menos um pensamento positivo e entender que é possível. Se vai acontecer ou não é diferente, mas lembre-se, tudo acontece com a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. Pode estar lá quem for, Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro, pode ser quem for. Tudo acontece. Nem fio de cabelo cai no chão ou uma folha da árvore cai sem a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão dele, tá? Vamos torcer que dê tudo certo, porque é a população que está sofrendo. É a população que está sentindo, já sentiu agora, nesse mês de novembro, com esse reajuste pouco de 17,84%. Você sabia que você era para estar recebendo R$400 agora, nesse mês de novembro, sabia? Mas não saiu porque houve um atraso na votação da PEC na Câmara. E aí, no Senado, deve ter esse atraso também. Enfim, era para ter saído já em novembro. Com o fim do Auxílio Brasil, em outubro, novembro já era para começar com 400. O presidente já tinha dito isso, eu quero 400. Muita gente, porque isso é questão eleitoreira. Não importa. O que importa nesse momento é que o povo ganhando 400 é diferente. Olha aí o prejuízo. Tanta gente que estava recebendo 375, 250, 150, foi receber agora R$ 48, R$ 106, 140. Olha a queda. Quem recebeu 250, 375. Podia estar recebendo agora em novembro R$ 400, ou mais do que isso. E teve gente que nem reajuste teve. O pior, além de não aumentar, reduziu. Teve muita gente que passou por isso. Independente de qualquer coisa, vamos torcer que dê certo, porque a população precisa da ajuda. R$400 é pouco, mas pelo menos é melhor do que R$49, do que R$100. Compartilha esse vídeo, não esquece de dar um joinha, de dar o like, é importante, tá? Faz isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho. Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.